pode ser substituto do Ricardo Lewandowski. E acho que fazendo um parêntese aqui, né, já era uma saída esperada, ele assumiu já dizendo que não ficava até o fim do mandato, mas ele também pegou um abacaxi, né, um ministério que é carne de pescoço. Total. Substituiu Flávio Dino, que foi o responsável por dar aquela resposta mais enérgica dentro do governo para o 8 de janeiro. O que tem aí pela frente? Quem que deve assumir? Esse quadro está meio incerto ainda, né, Dudu? O Lewandowski assumiu já contra a própria vontade, né? Fazia um ano que ele tinha saído do Supremo Tribunal Federal, ele queria se dedicar à família, ao escritório de advocacia, diminuir bastante o ritmo de trabalho, foi convencido por Lula, por causa de uma grande amizade que eles tinham, né? Se conheceram em São Bernardo do Campo. O Lewandowski foi secretário na prefeitura lá muitos anos atrás e sugerido o nome para o STF, inclusive pela dona Marisa Letícia, ex-primeira-dama, na época, 2003, se não me engano, quando ele assumiu o Supremo. Foi meio como, se diz que convite de presidente a gente não se recusa, né? Então foi meio que uma missão ali que ele recebeu do presidente, numa área não só nevrálgica por fato de ser a segurança pública, né, de conjugar ali justiça com segurança pública, mas também porque Flávio Dino tinha um papel muito político muito importante, né, era praticamente o rebatedor geral da República, era o cara que assumia a frente, né, o fronte do combate ideológico, inclusive no Congresso, teve audiências no Senado, na Câmara, que teve debates ríspidos com a oposição. Mas ele sempre disse que era por pouco tempo. E desde dezembro, conversei ontem ainda com alguns assessores do Ministério, ele já estava tirando as caixas, né? Na última semana, então, o gabinete das coisas pessoais estava praticamente vazio. E antecipou uma saída, de certa forma, porque o presidente Lula pediu que ele ficasse no mínimo até o final do mês, para dar tempo para essa escolha. Na verdade, não tem um nome, mas tem um perfil. O presidente quer alguém que tem experiência na área, é uma área sensível, porque tem um flanco aberto para a oposição aí, né? Vai ser a segurança principal dos brasileiros, medida em pesquisa, então a oposição vai bater muito nesse discurso durante a campanha eleitoral. Então ele quer alguém que tenha experiência na área, que tenha experiência política, né? Que seja bom do embate para fazer esse enfrentamento também, a partir do Ministério, e alguém que consiga ter um trânsito no judiciário, porque enquanto a pasta conjuga as duas funções, justiça e segurança pública, tem uma interlocução com as cortes superiores é fundamental, sobretudo, né, nessa época que a gente está vendo aí esses enfrentamentos do Congresso com o STF sobre emendas parlamentares, o próprio julgamento do presidente Bolsonaro, do núcleo do golpe. Então, o difícil está tentando achar alguém que complete essas três lacunas, assim, né? Cresceu muito ontem o nome de Wellington Lima Silva, que é o advogado-geral da Petrobras, que é um homem de confiança do presidente Lula, chefiou a assessoria de assuntos jurídicos, chefia de assuntos jurídicos da Casa Civil nos 2 primeiros anos de governo, mas é um nome extremamente técnico, né? Mais para lidar com o judiciário. Era o cara que despachava todo dia com o presidente para assinar ali os decretos, portarias, medidas provisórias, todas as leis que passam pela presidência da República. Tem André Rodrigues, gaúcho de Pelotas, chefe, diretor-geral da Polícia Federal, homem também de muita confiança de Lula. Fala-se no Vinícius Marques de Oliveira, advogado, chefe da Controladoria Geral da União, um órgão também técnico de fiscalização de recursos públicos, e no Marco Aurélio Carvalho, que é o advogado do grupo Prerrogativas, que aí também seria um nome mais com trânsito no judiciário. Hoje o que se fala é que se o presidente fosse dividir hoje, desmembrar o Ministério em 2, provavelmente os mais cotados, assim, nos bastidores, seriam o André Rodrigues, da Polícia Federal, para o Ministério da Segurança, pela expertise, e Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, para a Justiça, pelo trânsito no Judiciário. Mas não tem nada certo, e os aliados do presidente Lula querem que esse nome seja escolhido com velocidade, com rapidez, para não deixar um flanco aberto nas vésperas aí do início de uma campanha eleitoral. A campanha já está nas ruas, né? Se não está nas ruas, está nas redes, pelo menos. Perfeito. Kelly, o Fábio bem lembra que é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e duas coisas aí, é uma pauta que a direita tem muito mais facilidade de transitar, e teve recentemente aquela operação no Rio de Janeiro, né, do governo Cláudio Castro, em que isso ficou mais explícito, né, essa diferença de concepção de segurança e o que fazer. Para o Lula é uma decisão bastante difícil. Eu queria acrescentar, eu queria acrescentar, Dudu, a essa análise muito pertinente do Fábio, duas questões, né? Uma que ele já mencionou aqui,
que é a eleição, que é a pergunta que tu me faz, a segurança pública como principal questão que toca o cidadão, que toca quem está na ponta, que toca a população brasileira, inclusive da camada que o PT se sente, né, o seu eleitorado, da camada mais popular, e que o PT e a esquerda não estão conseguindo conversar, e a direita está, porque é a mãe que está lá na favela, que está vendo o seu filho ir para o tráfico, né, perder o seu filho para o tráfico, é a mãe que está na favela que não aguenta mais o domínio do traficante, da facção, do policial corrupto. Então tem uma resposta e vou me debruçar sobre ela, mas eu também queria acrescentar que é o ministério que cuida da Polícia Federal. A gente está diante de tantos escândalos, eu cheguei a ouvir, eu não sei se vai vir um novo movimento de lava-jato, tem um cochicho em Brasília, assim, que é INSS, acabou de aparecer notícia, né, do filho do presidente Lula, que é Workário, Banco Master, são várias, e o que a gente ouve em Brasília é que tá todo mundo, lembra aquela expressão do Aécio, né, que o Aécio estava andando de costas na parede no Congresso, porque tá todo mundo pensando que daqui a pouco aparece uma ponta solta. Eu cheguei a ouvir de uma pessoa que eu conversei semana passada que o conteúdo do telefone do Workário, ele vai além de transação e negociação política. Vai de coisas, eu não sei que horas são agora, se dá pra gente mencionar 5h40. E eu não seria irresponsável de fazer isso também. Mas tamanha era a relação, né, que ele tinha com vários personagens do judiciário político, né, Fábio? A gente que conviveu lá em Brasília sabe que esses convescotes, né, essas farofadas, como chamou o Gaspari, elas acontecem. Então, o ministério que comanda a Polícia Federal, e a gente já viu no governo Dilma, quando o Zé Eduardo Cardoso era o ministro, a gente ouvia muito isso, que ele tinha perdido o comando da PF. Né? Claro que ninguém vai admitir, né? Não, segura a investigação. É óbvio que não. Mas o chefe da PF, o chefe da Polícia Federal, está ali. E não à toa, o Fábio fala desse nome, né, do Andrei Rodrigues assumindo, por exemplo, o ministério, porque o Lula, se a gente prestar atenção nesse Lula 3, principalmente nesse Lula 3, para ponto-chave é de confiança. Não adianta dizer para ele que o Davi Alcolumbre não vai ter voto, é de confiança. O Messias, perdão, que o Messias é o cara, que é o Zanin. Para ponto-chave, ele bota quem é dele, né? Quem é dele, quem ele sabe que não vai, eventualmente, fazer algum movimento, como o Fux, por exemplo, que foi indicado por ele, pela Dilma, e depois no mensalão deu penas duras. Joaquim Barbosa, o próprio Zé Eduardo Cardoso, né, que foi dito que perdeu o controle da Polícia Federal. Aliás, queria acrescentar também uma coisa que eu me lembrei, Fábio. Lewandowski foi revisor do mensalão. Sim. O Joaquim Barbosa dava todas as penas duras e o Lewandowski, não, pois é, veja bem, e baixava, né? E foi ali que, com o voto dele, muito do Toffoli também, que dava o embargo, aquele que infringente, né? Que permitia com 2 votos. Mas, enfim. Então, o ministério que cuida da Polícia Federal é um ministério que todo mundo fica assim, com lupa. Porque é todo mundo com algum rabo preso, com alguma operação. Aí é parente de um, é filho de outro. E dentro desse contexto, por conta dessa quebra que está acontecendo entre Congresso, Executivo, Judiciário, todo mundo pede por todo mundo, é ministro pedindo por Banco Master, é deputado pedindo pelo negócio do INSS, é um ministério que todo mundo está muito atento. Ponto. Vamos para a eleição. O Lula sabe disso, e essa operação que tu mencionaste lá do Rio de Janeiro evidenciou que a esquerda não consegue se comunicar com as ações que a população espera para resolver o problema da segurança. A direita consegue. A direita, com aquele discurso que a gente pode... Nem vamos entrar no mérito, senão seria outro programa, né? Do bandido bom, bandido morto, estamos todos, né, com leis muito frouxas. O Eduardo Paes entendeu isso, né? O Eduardo Paes, que quer ser candidato ao governador, deu uma resposta elogiando o trabalho dos policiais imediatamente. A gente viu... posicionamentos que respondem a este anseio da população. Eu estava no Rio de Janeiro agora nas férias e a gente pergunta, né, para quem está lá, o que achar, mas assim, o aplauso de início ao fim, né, pouquíssimas pessoas, eu digo ali, né, na planície, claro que se for lá pro local, talvez tenha algum outro tipo de posicionamento, mas no geral, e as autoridades, Cláudio Castro, esses entenderam. Então,
dar essa resposta, e talvez aí por isso a separação que o Fábio mencionou seja um caminho. Então, a eleição está muito na vitrine e operação policial, qualquer que seja, investigação, nova Lava Jato, está tudo no mesmo caldeirão. A esquerda ela tem que fazer uma política que esteja de acordo com o que a população pensa, né? Se quiser esse eleitorado, mas acho que tem uma coisa que é mais difícil ainda, que é desconstruir, né, uma imagem. Isso, o defensor de bandido. Exato, eu fiquei lembrando, lembram o Marcelo Freixo, candidato a governador do Rio de Janeiro, reviu algumas posições dele, que ele tem legitimidade para fazer isso, claro, mas disse que era contra as drogas, que foi, né, uma coisa que era uma bandeira que ele tinha, enfim, e mesmo assim, tipo, perdeu no primeiro turno, né? Então, além de ter essa política mais de acordo com o que se espera, tem uma resistência já de imediato quando a pauta é segurança pública. Tem toda a razão, né? toda a razão. É um conceito que pegou, que conseguiu, e cada vez que há um movimento como esse, há uma operação que boa parte da população, de novo, eu não estou dizendo que está certo, respondeu com que bom que fizeram alguma coisa porque a gente já não aguenta mais, milícia, tráfico e tal, aí você vê movimentos de esquerda dizendo que não, que foi um absurdo, e aí reforça aquele quase viés inconsciente, aquele pensamento de que a esquerda defende bandido. Perfeito. Lewandowski, um dos grandes nomes, mas tem aí nessa lista que a gente falava aqui no bastidor de Lewandowski mais um, né? São 24 possíveis trocas no ministério. Outros grandes nomes, né? Ministros palacianos. Queria que vocês comentassem quais são os grandes destaques aqui para depois a gente... O governo vai sair mais da metade dos ministros, né? Vai ter um desfalque grande, são 38 hoje. 9 meses até a eleição. Mas o final desse mandato vai ser com uma equipe praticamente de segundo time, assim, segunda divisão. Assim. O que não chega a ser uma grande surpresa, né? Mas para um governo, né, que tem uma pauta econômica ainda importante no Congresso, né, e uma base diluída, para não dizer inconfiável, fica bastante complicado. O ministro da Fazenda, né, o fiador da política econômica, mal ou bem, tem reclamações do mercado, sobretudo de gasto fiscal, mas a inflação está controlada, o emprego está nos níveis mais baixos. Fernando Haddad quer sair agora em fevereiro já, né, seria um desfalque muito grande para o governo, inclusive de sinalização. O Rui Costa, mencionasse... Para a gente ficar no Fernando Haddad, não tem um futuro definido para ele, né? Se anuncia uma saída antecipada, né? Mas sem saber se ele vai ser candidato, se... O que se fala é que o Fernando Haddad gostaria de ser o coordenador da campanha do presidente Lula, né? E nacionalmente, como não deixou de ser também um deles em 2022, e não gostaria de concorrer a cargo público. Só que o que o PT diz é que não pode abrir mão de um ativo, né? De um quadro como o Haddad, num colégio eleitoral como São Paulo, com 10 milhões de eleitores, né? Então é o maior colégio do eleitoral do país. Sobretudo numa eleição tão difícil, né? Que pode ter, provavelmente vai ter Tarcísio de Freitas lutando pela reeleição, ou ao governo, ou então o Haddad concorrendo ao Senado, onde vai ser a grande batalha, né? Entre petismo, lulismo e bolsonarismo em 2026. Então, o Haddad ele não vai conseguir meio que escapar, assim, acho que de concorrer, mesmo caminhando para uma derrota quase certa, né, se for contra o Tarcísio de Freitas. A vida do Haddad é dificílima, né? Se for candidato contra o Tarcísio. E tem uma coisa, assim, porque o Haddad, sendo esse ativo importante, mesmo com ele toda a luz que ele ganha no governo, ele ainda daquele PT, daquela esquerda, né, mais DS, assim, mas ele tem uma resistência, é uma coisa meio dúbia que acontece, assim, né, no bastidor. Dentro do partido. Dentro do Exato. partido, isso, né? A gente sabe que o PT é um grupo grande, que tem várias correntes políticas. Foi muito boicotado por Gleisi Hoffmann, né? Então eu fico... Exatamente, bem lembrado, Fábio, né? E vinha aquela... E assim, era em on, né? O próprio Lula, lembra que ele desmente quando tem, eu acho que a questão do imposto, do IOF, talvez, estou tentando me lembrar. Gera uma coisa, assim, muito, muito ruim. Mas eu queria acrescentar algo que o Fábio tinha falado aqui do Senado, Dudu, vou te pedir licença, porque nessa eleição, isso o Bolsonaro tinha dito, né, porque agora não se reúne, em várias conversas, né, eu ouvi de alguns políticos, na reunião com o Cláudio Castro ele disse isso, na reunião com o fulano ele disse isso, que a arena, a batalha é o Senado. Então não surpreende se ele for um nome ao Senado. O PT ou a esquerda já percebeu, porque a direita declara isso assim abertamente,
de que, entendendo que o Senado tem força, por exemplo, para impeachment de Supremo, ou para fazer a tentativa clara é povoar o Senado, né? É povoar. Numa eleição que se elege 2 por estado. Exatamente. Então, é bem clara a estratégia e eu acho que a esquerda, o Lula, enfim, vai tentar de alguma forma fazer esse enfrentamento aqui com a Manuela, que é um nome, né, com alguma relevância, enfim, com uma projeção, vai tentar fazer, ou tentar pelo menos brecar, frear ou tornar o menos danosa possível essa estratégia do bolsonarismo. O que, aliás, a estratégia da última eleição para cá vem sendo exitosa, né? Damares, Rogério Marinho, Moro, não necessariamente pessoas, esses que eu citei têm digitais bem, né, mas que pendem muito mais para cá do que para lá, então acho que tem esse nesse horizonte, em eleições que são praticamente dadas como perdidas, né, no caso de São Paulo, tem um outro ministro, que é Márcio França, né, ministro da pequena empresa, do empreendedorismo, que já foi governador, né, era vice, acabou assumindo o governo, concorreu também, acho que em 2018, ou 22, não se elegeu, e é pré-candidato pelo PSB, então não se descarta, ele vai sair muito provavelmente em março agora para ficar livre, se concorre ou não, que aí Márcio França seja o candidato da esquerda contra Tarcísio, porque uma eleição dada como perdida, e aí tu guarda o Haddad para o Senado para fazer o enfrentamento, como tu lembrar, são 2 vagas, fica mais fácil de conseguir uma cadeira. Isso vai acontecer muito provavelmente em Santa Catarina, porque é um território, uma cidadela do bolsonarismo, né? O Bolsonaro fez 70% dos votos lá nos 2 turnos de 2022. E, para surpresa geral, pela primeira vez, Décio Lima foi para o segundo turno lá em 22, contra Jorginho Melo, né? Então, dessa vez, Décio Lima quer concorrer de novo, mas muito provavelmente ele vai ser puxado para o Senado, porque está uma disputa grande lá, né? A mim, Carol de Tone e Carlos Bolsonaro. Então, inclusive, uma resistência dos catarinenses a esse forasteiro que representa a candidatura, né, do Carlos Bolsonaro. Então, o PT vê ali, olha, como a direita está meio em litígio ali em função da chegada de Carlos Bolsonaro, quem sabe o Décio tem chance de pegar uma vaga, sobretudo após o espólio, né, o legado eleitoral de 2022, quando foi para o segundo turno, e a gente, né, a eleição para o governo está perdida, tenta uma vaga no Senado. Então, uma estratégia que está sendo desenhada no país inteiro. O PT periga esse ano ter o menor número de candidatos a governador da história. Em 2010, com a presidente Dilma, como a presidente nunca tinha concorrido, era uma eleição difícil, uma técnica, né, não tinha tarimba política, o PT priorizou os palanques regionais e teve, se não me engano, 9 candidatos a governos de estado, candidaturas próprias. Foi o menor número da história. E agora está nesse número de 9, 10 aí também, justamente para fortalecer as candidaturas ao Senado e ceder espaços para os aliados em troca do apoio ao presidente Lula, né? Porque o PT acredita que essa eleição 22 era estratégica, óbvio, tinha que vencer, evitar um segundo mandato de Bolsonaro, mas agora é tão difícil e estratégico quanto, porque para o PT uma volta do bolsonarismo seria desastroso, né? Porque em função todo do sentimento até de revanchismo que eles acreditam que o eleito, enfim, Flávio Bolsonaro possa trazer, até em virtude da prisão do pai, né? Que está na Polícia Federal já há mais de 30 dias.